Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Depois de um final de semana que tivemos um feriado de 9 de julho, vamos retomar. Na realidade, vou falar uma coisa para você vai falar assim, que isso, Douglas? Mas eu posso me expressar. E você também. Você se expressa através do WhatsApp, 981 70 14 34. Nós estamos num momento tão delicado que, se eu pudesse, eu suspenderia todos os feriados. Sabe por quê? Porque nós precisamos ganhar, pelo menos minimizar, o prejuízo do ano passado, uma pandemia que quebrou muita gente, muitos desempregados, e a gente precisa retomar, voltar à normalidade. Com cautela? Sim, com cautela, Você vê esse final de semana o que teve de gente nas praias, o que teve de gente que desceu, Os restaurantes que passaram a funcionar até as 23 horas, isso é bom? Óbvio que é bom, mas não podemos esquecer a responsabilidade, porque nós ainda estamos em meio à pandemia. No programa de hoje, você vai ver o que aconteceu hoje de manhã, deixando muita gente na cidade de Santos preocupada e também nervosa, porque faltou a vacina lá no Rebouças. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Tem um vídeo que nós recebemos aqui na produção do Hora Geral. Vamos mostrar também a triste realidade de Cuba. Vamos mostrar sim aqui no Hora Geral. Temos também imagens do início das aulas presenciais, como nós falamos semana passada aqui no Guarujá, apenas 35% dos alunos. Vamos mostrar para você. Tem o Celso Vernizzi, o homem do tempo. Eu quero saber do Celso. Celso, a gente pode comemorar esse tempo bom, O Celso Vernizzi, que hoje está completando mais um ano de vida, Meu grande amigo Celso, um abraço para você. E no segundo bloco, eu vou conversar com Márcio Assunção. Ele é o diretor jurídico do Sindasp. Douglas, o que é Sindasp? É o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo. Uma outra realidade a respeito das casas de detenções, O fato de São Vicente ter um estudo para que se torne semiaberto, assim como o de Mongaguá, que está superlotado. Esse é um tema que o Hora Geral vai discutir, sim. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, vamos até a Ponta da Praia. Olha só o transtorno no dia de hoje com relação aos santistas que foram na Ponta da Praia para tomar vacina. Falei, Douglas, mas peraí, tudo isso? Mas é algum evento? Não era evento não. Na realidade, o estoque terminou cerca de 2 horas após o início das aplicações da segunda dose, nesta segunda-feira no Rebouças. No ginásio Rebouças, na Ponta da Praia, como você está vendo nas imagens. Isso aqui em Santos. A fila, como você vê, era enorme. Para esse posto, 240 doses tinham sido disponibilizadas. Vários moradores se revoltaram e protestavam pedindo vacinas. Após a confusão, uma remessa de 75 doses foi recebida pelo posto de saúde e, em seguida, outra de 110 doses extras chegaram ao local. E as senhas foram distribuídas para os moradores. Em nota, a Prefeitura de Santos informa que sempre coloca as doses de vacina contra a Covid-19 à disposição nos postos, mas o município não recebeu novas doses da Oxford AstraZeneca por parte do governo do estado de São Paulo para a imunização da segunda dose. De qualquer modo, foram entregues senhas aos munícipes que aguardavam para diminuir os transtornos. O município já entrou em contato com o governo estadual solicitando as doses necessárias para completar o esquema vacinal. Aí eu faço uma pergunta, peraí, se já sabia que não tinha dose suficiente e tinha essa quantidade de pessoas, por que já não avisar? Eu tenho informação, entrei em contato com algumas pessoas que também utilizaram o nosso WhatsApp que está na tela, e elas falaram que era uma senha para ficar na fila e a outra fila para tomar a vacina. Só que quando chegou na fila para tomar a vacina, não tinha a vacina. Então, eu acredito que o que faltou aí é um planejamento e avisar as pessoas, Nós estamos num momento tão delicado que o próprio governo do estado de São Paulo e as prefeituras falam para evitar a aglomeração. Essas pessoas não aglomeraram porque elas quiseram. Elas estavam lá aguardando uma resposta se ia ter a vacinação ou não. Isso tudo aconteceu na manhã de hoje e, segundo a Prefeitura de Santos, a normalidade já vai estar acontecendo a partir desta terça-feira.
Portanto, utilize sempre o WhatsApp do nosso Hora Geral. O que a gente fez? A gente coloca o problema, a denúncia, e houve também outro lado, nesse caso foi a prefeitura, que já em nota disse que faltou as vacinas que o governo do estado de São Paulo ficou de enviar e não enviou. De Santos, Ponta da Praia, vamos até o Guarujá? Hoje teve a retomada da aula presencial e você tem imagens, né? Sendo que 35% dos alunos da rede municipal já retornaram à sala de aula. Ó, isso daí é o secretário de Educação de Guarujá, o Marcelo Nicolau, que esteve aqui semana passada aqui no Hora Geral, falando, né, do início da aula presencial, e algo que eu achei importante, ele falou, Douglas, 35%, aqueles pais que de repente não se sentem seguros de enviar os seus filhos, não tem problema, nós vamos respeitá-lo e ele vai ter todo o material didático, né, para que a criança possa acompanhar e não perder mais tempo com relação à educação, lembrando que em 2020 foi um ano muito delicado, principalmente na área da educação, né? E aí o secretário Marcelo Nicolau aproveitou para tirar uma selfie com os alunos. E você percebeu? Pode colocar na tela, Fábio, isso que eu achei legal, o distanciamento entre um e outro, né? Quem está ali no meio também é a vice-prefeita Adriana Machado, que participou junto com o secretário Marcelo Nicolau, né, e os alunos nessa retomada. Eu espero que dê tudo certo. E olha, antes que você pergunte, eu já digo, prepararam também todos os métodos sanitários, ou seja, álcool em gel, aquele equipamento para saber se a pessoa está com febre ou não, máscara, tudo pronto para que a retomada, o início das aulas que ocorreu hoje pela manhã, né, possa estar na sua normalidade. Este é o Hora Geral. E como não existem fronteiras para a tecnologia e para a informação, o Fábio está colocando na tela. Veja as imagens que você vai entender o que está acontecendo. É isso mesmo, amigos do Hora Geral. Multidão protesta contra a ditadura em Cuba. Milhares de cubanos saíram às ruas neste domingo para reclamar da falta de liberdade e do agravamento da situação econômica em várias partes do país. O país comunista vive uma crise econômica já há 2 anos, o que piorou muito devido à queda no turismo e importações de mercadorias durante a pandemia. O governo culpa os Estados Unidos, enquanto populares citam a incompetência e o fato de existir apenas um partido, ou seja, o partido único ao estilo soviético. O regime comunista de Cuba chegou a cortar a internet e linhas telefônicas neste domingo, em regiões onde há protestos. E você vê a imagem. Então, tem aqueles esquerdistas, né, que falam assim, a favor de Cuba, eu sou cubano. Ou, você que está vibrando com Cuba, vai para Cuba. Vai lá, vai bater palma para o governo de Cuba, para o comunismo, mas vive em Cuba. Porque esse negócio de ficar só no Facebook criticando, né, eu já nem comento porque eu não quero esse tipo de diálogo com pessoas que às vezes escondem a realidade ou adoram ser enganados. Pode deixar na tela, Fábio. Vai para Cuba. Você gosta de Cuba? Você ama Fidel Castro? É o irmão dele, né? Que o Fidel já foi. Gosta do regime de Cuba? Gosta mesmo? Então vai para lá. Mas vai de mala e cuia. Não vai para turismo, tá certo? Vai de mala e cuia. Até as vacinas não estão chegando em Cuba, né? Só para que você tenha uma ideia. Então, essa é uma triste realidade. E quando eu falo que o século XXI é o século da informação, né, é porque nós precisamos levar a informação correta. Eu poderia aqui só estar criticando, que não é meu estilo. Eu quero criticar, se for necessário, e quero mostrar, porque essa é a triste realidade de Cuba, né? E eu espero que aquelas pessoas, tudo bem, você tem direito de errar, mas persistir no erro, para mim, é burrice, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa realidade, para o Brasil. Bom, agora é hora de chamar o meu amigo Celso Vernizzi. E olha, antes de chamar o Celso, quero parabenizar para você, sei que hoje está fazendo mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, meu amigo Celso Vernizzi, que você continue sempre um jornalista e o homem do tempo de primeira, porque o Celso falou, acontece. Olá, meu amigo Celso. Olá, Hora Geral. Olá, Douglas. Tempo bom, tempo de sol. Bom porque muita gente gosta desse tempo, mas lá no interior do estado tem cidades que estão já com racionamento de água. Situação de instabilidade longe de acontecer. As frentes frias chegam no sul e encontram um bloqueio atmosférico no sudeste, saem para o Oceano Atlântico e não acontece nada por aqui. Pelo menos até sexta-feira,
não há perspectiva de nenhuma mudança. Todos os dias de muito sol e amplitude térmica. Começa friozinho o amanhecer, esquenta rapidamente, vamos aí até os 25 a 27 graus nessa faixa no litoral e à noite volta o friozinho. Então é tempo de calor, tempo de tomar muita água. Calor fora de época, é claro, veranico até o meio da semana. Tempo seco. Grande abraço para você, amiga, amigo do Hora Geral. Abraço, Douglas. Abraço, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. O que foi, produção? Pessoal, a produção está falando que tem um monte de gente mandando WhatsApp perguntando se eu estou nervoso. Não, eu não estou nervoso. Né? Eu sou favorável do posicionamento político, sabe, amigos? Às vezes a pessoa tem um posicionamento, e não precisa ser só político, o posicionamento daquilo que é certo, né? A gente tem que saber lutar por aquilo que é certo. Hoje em dia, nós temos informação suficiente para saber o que é certo, o que é errado. A opinião das pessoas é algo que nós temos que aceitar, pois estamos num país democrático. Agora, o que a gente não pode é faltar com a verdade para tentar mostrar um lado obscuro da história ou da informação. Isso nós não iremos fazer nunca. Esse é o compromisso que o Hora Geral tem com você, meu amigo telespectador, internauta, minha amiga telespectadora, internauta. Olha, um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o Márcio Assunção, você vai conhecê-lo. Ele é o diretor jurídico do Sindasp, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo. Ele vai traçar um raio-x do sistema prisional no Estado de São Paulo, sem fugir da nossa realidade aqui na Baixada Santista. Tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, meus amigos, já estamos de volta para o segundo bloco e eu tinha falado desde a abertura do programa de hoje que nós teremos um assunto importantíssimo. Não é à toa que é importante, que tem a ver com a segurança. Nós vamos conversar agora com o Márcio Assunção, ele é diretor jurídico do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo. O Márcio Assunção é uma figura muito conhecida, um líder sindical e também um diretor jurídico atuante e vai tocar em alguns assuntos importantes que, com certeza, o nosso público, o telespectador internauta, às vezes não imaginava que era assim que acontece, por que é dessa forma, e ele vai explicar. Olá, meu amigo Márcio Assunção, tudo bem com você, Márcio? Tudo tranquilo, e você, Douglas? Faz tempo, hein? Como está? É verdade. A gente está na mesma região, mas correndo sempre, né? Eu através do Hora Geral, você através do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Mas, o Márcio, antes de eu começar a entrevistá-lo, seria importante você explicar para os nossos amigos o que significa o Sindasp e você, como diretor jurídico, qual a atuação desse sindicato na nossa região ou no estado de São Paulo. Por favor. Então, vamos lá. O Sindasp é o representante da classe de agente de segurança penitenciária do Estado, né? Nós atuamos em todo o Estado de São Paulo, nas 182 unidades prisionais. A Secretaria de Administração Penitenciária cuida dos assuntos penitenciários do Estado e a gente tenta, de alguma forma, manifestar a vontade daqueles que estão no trabalho, na lida, junto com os sentenciados, né? O mais importante é que a atuação do sindicato ela é geral, né? A gente abraça todo e qualquer tipo de demanda que venha a ter dentro do sistema prisional. Essa é a atuação. Nós somos do Sindasp, Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo. Eu sou diretor jurídico e estou na regional da Baixada Santista, né? Que atende hoje 5 unidades prisionais e uma futura unidade
que será a penitenciária feminina, que parece que agora vai virar um CPP masculino, mas depois a gente entra nesse assunto. O fato de você ser diretor jurídico significa que você está afastado das suas atividades como agente penitenciário ou não? Você acumula o cargo de diretor jurídico e também agente penitenciário? Sim, sim, eu acumulo os dois cargos, né? O de diretor jurídico aqui no sindicato, na verdade eu faço nas minhas horas de folga, Sim. e o trabalho, desenvolver esse trabalho, e durante um outro período eu estou trabalhando dentro da penitenciária. Isso me dá uma segurança para poder falar sobre qualquer assunto, Douglas. Por quê? Porque quando você está na ativa, trabalhando, a gente consegue visualizar os problemas, né? Perfeito. A gente sabe lá, nós temos lá o nosso secretário, que é o Coronel Restivo, e infelizmente, assim, ele tem todo aquele alcance de saber, mas o fato de a gente estar lá e a gente poder subir e conversar com ele, falar, olha, coronel, é dessa forma que, entendeu? Então isso é muito importante. A gente levar a demanda e beber a água da fonte, né? Eu sempre falo isso. Agora, vamos já começar num assunto muito importante. Óbvio que eu colocaria, não sei se você concorda, o caso de você dar espaço na sua cidade para um centro de detenção provisória, ou para um presídio, ou até para uma fundação casa ex-FEBEM, nenhum prefeito gosta, a população muito menos. É igual feira, todo mundo sabe que é necessário, mas não gosta na porta de casa. E o que eu vejo? Eu vejo uma polêmica recente, inclusive, de transformar, me corrija, acho que é o CDP de São Vicente, na área continental, em semiaberto. E eu acho que o único semiaberto que tem aqui na nossa Baixada Santista, pegando de Bertioga até Peruíbe, é Mongaguá. Procede essa informação, Márcio? Veja bem, uma unidade de CPP realmente é só Mongaguá, né? Está superlotado. Eu tenho entendimento que existe uma falta de vagas, de 8.000 vagas no estado, entendeu? E que esse CPP masculino irá desafogar realmente algumas unidades prisionais, inclusive o CPP de Mongaguá, porque está com mais da capacidade, está com o dobro da capacidade de sentenciados lá. Mas o que acontece? O que acontece, que grande polêmica foi constatada, é que quando o governo do estado vai construir, ele pede autorização para uma unidade, né? Então ele pediu uma autorização, vou instalar uma unidade de CPP feminino ou de CDP feminino. Então a expectativa do município, do munícipe inclusive também, né? A realidade dele é uma. Quando você fala que é um CPP, você causa um transtorno, não só com os gastos, né, com as adaptações, né, e até o prejuízo para os funcionários, que muitos funcionários e funcionárias, mulheres, que estão na capital por muito tempo, gostariam de descer aqui para ficar próximo dos seus familiares. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque se tornou um CPP masculino e não um CDP feminino, como havia sido prometido. Márcio, um outro aspecto, me corrija também, até a título de informação aos nossos amigos do Hora Geral, por causa da pandemia, nós ainda estamos, as visitas aos detentos já está proibida ou ela já voltou à normalidade? Então, Douglas, com relação à visitação, nós tivemos nesse final de semana a visitação dos panentes, mas foi cauteloso, né? Essa visita ela foi autorizada, salvo engano, no dia 7 ou 8, ela foi autorizada junto ao secretário, e essa visitação, ela aconteceu de forma a ser uma por preso. Então, houve o distanciamento, houve realmente todo o protocolo, né, da Covid-19, mas eu gostaria de dizer que, assim, nós, como funcionário, não gostaríamos que isso acontecesse. Mesmo porque, por exemplo, numa unidade que eu trabalho, a população carcerária não foi vacinada. Mas a população visitante foi. Sim, até foi, mas a população carcerária não foi vacinada. Isso causa uma preocupação, tendo em vista que nós tivemos um problema agora em Tremembé, que faleceram aí, parece, 7 detentos por conta da Covid. Agora, também um outro aspecto, eu não sei como que funciona isso, você como diretor vai poder explicar aos amigos da Hora Geral. Vamos supor, um preso, assim que ele é preso, é feito o teste para ele saber se ele tem a Covid, está infectado ou não, ou já é colocado numa cela? Tem alguma quarentena? Então, o certo era um protocolo de quarentena. O que acontece? As unidades prisionais estão todas lotadas. Então, o setor que poderia ser de quarentena não é mais. Então, nós não temos esse protocolo
de checar o preso. A gente, em algumas unidades, a gente separa, deixa ali por alguns dias para ver se não apresenta nenhum sintoma e depois coloca ele no pavilhão habitacional. Mas hoje está quase que impossível isso por conta da demanda. Então nós temos muito preso e nós não temos celas para deixá-los em quarentena. E os testes, infelizmente, não foram aplicados. Agora, Márcio, parece que a secretaria que vocês são ligados é a Secretaria de Assuntos Penitenciários, é isso? De administração penitenciária. Administração penitenciária, isso. Eu acredito que você, como diretor jurídico, tem a grande responsabilidade de representar e de defender, na medida do possível, os direitos dos agentes penitenciários. Mas nós somos a população e muitas vezes a gente fala assim, poxa, nós temos que ficar presos enquanto a bandidagem está solta, aonde eu quero chegar? O que falta para haver um entendimento das polícias civil, militar e também os funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária, para que haja uma política mais incisiva no quesito segurança no estado de São Paulo, Márcio? Então, com relação à situação que nós estamos falando, hoje nós somos agentes de segurança penitenciária. O agente de segurança penitenciária é muito limitado nas suas atribuições, né? Na verdade, a grande jogada, né? a grande tese de secretaria conforme a legislação, né? Que a gente sirva de ressocializador. E, na verdade, a gente não faz isso, a gente não participa disso. Na verdade, a gente só guarda o malandro lá, a gente só guarda o sentenciado lá, né? Agora, com a transformação para policial penal, aí sim, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque como policial penal nós vamos ter outras atribuições, vamos passar da parte investigativa, nós vamos poder ter deslocamento, inclusive fora de unidades prisionais, que essa é a ideia, entendeu? E podemos compartilhar com as demais polícias todos os questionamentos pertinentes ao crime. Então, o que acontece? O cara hoje vai preso e ele continua o crime dentro da cadeia. Não, ele não vai mais continuar, porque a gente vai conseguir combater. Certo. Essa sua análise, você falou que você não é técnico, mas você é um diretor jurídico e é um agente penitenciário. Isso deveria existir por parte de quem? Uma cobrança da Assembleia junto ao governador? Uma cobrança da população junto ao governador? Quem que poderia diminuir, né, estreitar essa discussão para que se tornasse realidade? Porque o que eu sempre ouço, eu tenho 57 anos, Márcio, o cara é preso, ele sai pior. A gente precisa mudar essa realidade. Veja bem, nós aqui do Sindasp, né, existe um organismo chamado Fórum Penitenciário, que é feito pelos 3 sindicatos, mas nós do Sindasp procuramos o deputado delegado Olim, e o delegado Olim protocolou junto à Assembleia, né, a transformação, que chama PEC 4 de 2021, que faz a transformação de agentes penitenciários, né, em policiais penais. Sequencialmente foi aprovado na CCJ, foi para a mesa agora, né, do presidente atual da Assembleia, Carlão Pignatari, o qual a gente já também foi lá, conversamos, e ele prometeu em colocar em pauta em breve. Então, vamos aguardar aí o término do recesso da Assembleia Legislativa e vamos lá de novo bater na porta do Carlão Pignatari, representante hoje da Assembleia, né, presidente da Assembleia, para poder ver se ele coloca em pauta para a gente fazer essa transformação e futuramente, né, e a gente sabe que vai demorar, nós vamos criar aí a lei orgânica, que é o que vai determinar exatamente o que a gente vai poder fazer. Perfeito. Márcio, eu quero te parabenizar pela sua ação, porque você está tocando num assunto importante e eu sinto que você está indo em quem vai poder resolver, ou seja, a gente sabe que o presidente da Assembleia, o Carlos Pignatari, ele é próximo, inclusive é do partido do governador, e esse é um momento de você, inclusive, fazer essa reivindicação. E a gente conversava antes do programa, você falou da receptividade do presidente. O que eu, às vezes, questiono é a falta de apelo político dos nossos representantes na Assembleia por um tema tão importante. É óbvio que a população fala, mas tem coisa mais importante que a saúde, que a educação. Mas, espera aí, tem uma Secretaria da Administração Penitenciária, a gente não pode esconder esses detentos, eles precisam ter aí, pelo menos uma reinserção na sociedade, que a maioria não tem. E algo mais importante, não sei se você tem essa cifra, Márcio, parece que se gasta, eu espero que isso tenha mudado, mais com um detento do que com uma criança na escola. Você tem esse valor?
Lamentavelmente, eu sou obrigado a concordar com você. Hoje o custo de um detento é em torno de R$ 2.700, né? E, lamentavelmente, eu sou obrigado a concordar com você. Os presos, de certa forma, todo mundo fala que cadeia, cumprir pena, é complicado. Olha, os presos têm refeição, é uma refeição balanceada, as misturas não mudam, eles têm água à vontade, como banho de sol. Tem sol, tem em muitos lugares ainda tem um telefone que você possa falar com a família. Então, assim, o que eu posso dizer? Essa pena não é tão penosa assim, né? Lógico que tem lugares que está em situação crítica, já falei aqui, né? O nosso problema de déficit de funcionário é gigante, é enorme, entendeu? Está nos prejudicando muito. Os funcionários estão estressados, vários estão, infelizmente, afastados de suas funções por conta de tudo isso. E talvez o governo do estado tenha que dar mais uma atenção no sentido de contratar mais funcionários, de repor pelo menos aqueles. A gente não quer aumentar o quadro de funcionários, nós queremos que reponha. Agora, nasce uma penitenciária nova, né? Nasce um CPP novo na região, não se tem funcionário para colocar lá, e aí a gente agora vai aguardar qual vai ser a atitude do governador com relação a isso. Márcio, eu quero agradecer sua participação. Eu quero que você, assim que tiver o resultado dessa votação, desse resultado pós-recesso na Assembleia, o Hora Geral vai estar com as câmeras e os microfones abertos para dar em primeira mão qual foi a decisão. E eu espero que você, junto com o Sindasp, encontre tento, né, em prol da nossa região da Baixada e, por que não dizer, do estado de São Paulo, Márcio. Perfeitamente. Eu que vos agradeço. Assim que nós tivermos a votação, pelo menos a primeira votação, a gente já informa também a toda a população. Vamos ver o que vai ficar decidido de fato na região com relação ao CPP masculino ou se vai ser o CPP feminino, porque os sindicatos ainda estão brigando para que não haja essa transformação. Tá certo. Olha, eu vou fazer uma reivindicação contra o jornalista, muito rapidamente. A produção está fazendo um sinal para mim que estão em cima da hora. Quando você tiver com o Carlos Pinhatari, fale para ele. Eu sei que não é da sua área, Márcio, mas comente com ele que nós estamos com os IMLs praticamente fechados aqui embaixo. O de Santos, então, está fechado já há meses. Isso é uma vergonha. Se você puder fazer essa ponte, você tem mais acesso aí com o presidente. Eu gostaria, tá bom? Com certeza. Falarei, darei o seu recado para ele. Fica tranquilo. Obrigado, Márcio. Um abraço para você. Um abraço, Douglas. Até mais. Até mais. Nós conversamos com Márcio Assunção, ele é diretor jurídico do Sindasp, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo. É uma outra realidade. Por isso que o Hora Geral percorre vários desses temas para levar até você a discussão, a cobrança e a realidade daquilo que está acontecendo. E nós vamos voltar, sim, com esse tema outras vezes aqui no Hora Geral. Bom, chegamos ao final de mais uma edição. Quero agradecer o carinho, agradecer a audiência e, é claro, amanhã tem mais Hora Geral. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.